Agora voltamos a falar da tragédia na BR-101. Morreram pai, mãe e um bebê. O acidente envolveu o carro da família e uma carreta com granito. Quem traz novos detalhes ao vivo para a gente é a repórter Bruna Maria. Bruna, é com você. Isso mesmo, Ingrid, George, chego agora aqui ao vivo ao Tribuna Notícias. Boa tarde para vocês, boa tarde para todo mundo que nos acompanha em casa. Acidente triste, mais um acidente que vitimou praticamente uma família inteira na BR-101. Acidente que aconteceu na noite de ontem e parentes dessa família, que morreu no acidente, estiveram hoje cedo no Departamento Médico Legal de Vitória. Todos, óbvio, muito abalados, mas pedindo, claro, por justiça. Quem acompanhou foi a repórter Vanessa Calmon. Ela preparou uma reportagem para a gente. Vamos conferir juntos agora. As fotos tiradas durante a viagem a Recife mostram momentos felizes da família. Era a primeira viagem do pequeno Luca, de 1 ano e 4 meses, com o irmão Gabriel e os pais. O Gabriel tinha viajado com eles gostavam muito de viajar, mas do Luca era a primeira viagem longa dele. O casal Daniele e Osineto e os filhos Gabriel e Luca pegaram a estrada no dia 1º deste mês com destino ao Nordeste. O passeio durou uma semana. Na volta da viagem, o carro da família foi surpreendido por uma carreta que transportava 2 pedras de granito e tombou na contramão ao fazer uma curva fechada na BR-101 Norte. O impacto foi tão forte que os pais e o pequeno Luca morreram na hora. Gabriel foi socorrido em estado grave e foi encaminhado ao Hospital Infantil de Vitória. A família morava no bairro Canaã, em Viana. Depois da notícia da tragédia, os familiares estiveram aqui no Departamento Médico Legal. Ele era uma pessoa maravilhosa, Ele e a Daniele são umas pessoas maravilhosas, me ajudaram muito no início do meu casamento, eram meus amigos. Eles eram tudo. Eu não tenho que falar nada. Acho que ninguém tem nada que falar deles, que eles eram um casal super tranquilo. O primo de Daniele contou que ficou sabendo da tragédia pelas redes sociais. As fotos do acidente chegaram num grupo da comunidade. E aí, na foto, tinha a foto da carteira de motorista dele e a foto da carteira de motorista dela. E aí alguém me ligou de manhã, a gerente da minha empresa, falou: Sérgio, teve um acidente, eu acho que foi com sua prima, vou te mandar as fotos aí, se é realmente ela. E era realmente ela. Aí foi na hora que eu fiquei sabendo que tinha acontecido uma tragédia. O motorista da carreta, que segundo a Polícia Rodoviária Federal provocou o acidente, foi identificado como Rodrigo Girardi Supelete. Logo após a batida, ele disse estar ferido e pediu carona a um carro de passeio até o Hospital Jaime Santos Neves. Aqui, passou por atendimento médico e foi liberado pela manhã. Na carreta, policiais encontraram rebite, que é uma substância estimulante, e notas fiscais irregulares. Com certeza vai ficar a saudade, a tristeza e a saudade e um pouquinho de revolta, porque era mais um acidente que poderia ser evitado. Pois é. Que coisa triste, né, gente? E olha, o motorista, a princípio, ele foi atendido no hospital, saiu do hospital e até agora não foi encontrado pela polícia. Quem está aqui do meu lado, e a gente vai conversar agora ao vivo, é o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Valdo Lemos, para a gente justamente falar sobre toda essa questão de fiscalização aí nas rodovias que cortam o Espírito Santo. Seja bem-vindo, inspetor Valdo. Boa tarde. O que se sabe até agora sobre esse acidente? O caminhão já foi periciado? Olha, o acidente, infelizmente aconteceu e tudo que nós estamos observando lá no local e todos os equipamentos verificados, o excesso de velocidade foi o fator preponderante, Estava dirigindo a quantos quilômetros por hora, já se sabe? Essa ocorrência ainda está em andamento, ok? O delegado da Polícia Civil, Dr. Maurício Rocha, da Delícia de Trânsito, esteve durante toda a manhã no posto da Serra, e está em andamento ainda a ocorrência, mas a velocidade era excessiva, porque a partir do momento que você entra numa velocidade fora, não permitida, numa curva, que ela tem um raio de curvatura grande, o veículo vai para a contramão necessariamente, é uma força da natureza, uma força física que age, e no caso houve o tombamento, não só da carga, mas também como do próprio veículo,
vitimando essa família. Com a experiência da Polícia Rodoviária Federal, vocês acham que o comprimido de rebite, né, substância que inibe o sono e que foi encontrada aí com o motorista, o comprimido ele pode ter contribuído para que esse acidente acontecesse? Olha, foi comprovado a existência de uma cartela dessa anfetamina, né, desse famoso rebite no interior do veículo, né, o que indica talvez o consumo. Agora, a gente só comprova isso através de um exame toxicológico, né? O teste de etilômetro que foi realizado num primeiro momento, antes dele sair do local e ir para o hospital, sem a nossa anuência, a nossa autorização, diga-se de passagem, deu 0 para alcoolemia, então não havia consumo de álcool. Em relação ao rebite, né, a anfetamina, né, se ele se apresentar, o delegado conseguir localizá-lo, né, e ele se apresentar, deverá ser submetido a um teste de colher o sangue, né, para que um teste toxicológico para ver se existia presença, se ele realmente tinha feito uso dessa anfetamina. É uma indicação, a presença ali ela é um indicativo, mas a gente só comprova com o exame toxicológico. Agora, de 2007 até agora, gente, foram 34 mortes em rodovias do Espírito Santo em situações parecidas com essa. O último que a gente lembra bem foi do grupo alemão de dança lá em Domingos Martins. Foram mais de 11 mortes, eles estavam em um ônibus. Então a gente não pode deixar de te perguntar, inspetor, desde então, o que foi feito para evitar acidentes tão graves como esse em rodovias aqui do Espírito Santo? Em relação a excesso de peso, nos últimos 12 meses foram extraídos pela PRF 250 notificações. A fiscalização de peso ela não é uma exclusividade da Polícia Rodoviária Federal, ela é feita também com o DENIT, através das balanças móveis nas rodovias não concessionadas, a 262 e a 259, e com a NTT nas balanças fixas. Então não é só a PRF que faz a fiscalização. Além dessas 250 multas extraídas nos últimos 12 meses, no último ano, a gente tem também um acordo com o Ministério Público Estadual no que tange ao transporte à rocha, além do excesso de peso, quando a amarração dessas rochas não está feita de maneira correta, né, está maquiada, ou tenta se burlar, né, a amarração, a gente faz o quê? Extrai um termo circunstanciado de ocorrência, qualifica o proprietário do veículo, o embarcador e o condutor, e a gente envia para o Ministério Público Estadual, que abre o procedimento, né, para um processo, né, devido a um fulcro no artigo 132 do Código Penal, que é expor a vida de outrem a risco direto e iminente. Então a gente fez 73 termos circunstanciados, foram lavrados nos últimos 12 meses, mas infelizmente ainda isso é uma prática comum, mas lembrando que no caso ali o fator preponderante foi o excesso. A pedra estava com a amarração feita, tanto que o veículo tombou com a pedra. Quando a amarração não é feita corretamente, a pedra cai, o veículo segue, mas ali o veículo tombou junto, né? Que leva a crer que a amarração ela estava feita corretamente e que o fator, infelizmente, que provocou essa tragédia foi a ação humana, no caso, o excesso de velocidade. O que mais, para a gente encerrar, chama a atenção aí da Polícia Rodoviária Federal nesses casos? É realmente um descaso das empresas com o transporte, né, dessas pedras, enfim, desses materiais pesados. E tem a jornada de trabalho desses caminhoneiros também, que muitas vezes acaba sendo muito pesada, né? O que chama a atenção da Polícia Rodoviária Federal? Existem vários fatores envolvidos aí, né, em relação ao transporte de cargas, não só de granito, como de maneira geral, em que às vezes as jornadas são longas e motoristas utilizam esse tipo de saída, né, de usar o rebite, que acaba atrapalhando, prejudicando até a saúde dele a médio e longo prazo, e tira ele a capacidade, depois de muitas horas ao volante, né, de vigília ao volante, ele perde a noção de espaço, tempo, isso prejudica. Muitos acidentes às vezes ocorrem devido, infelizmente, à utilização dessa prática. Eles dizem o quê? Que se não fizerem isso, são mandados embora. Quer dizer, as empresas costumam dizer que não, que eles não devem fazer isso. Às vezes fica nesse jogo, nós temos casos tanto favoráveis à empresa e também casos em que os motoristas é que abusam, né? Então é uma questão mais complexa que a gente precisa de uma legislação que permita que a fiscalização ocorra em todo o processo, vamos dizer assim, do transporte, não só... Pois a gente teve um probleminha aí, vocês viram aí, ele travou, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Bruna sobre esse acidente. A gente lembra que morreram pai, mãe, o bebezinho de pouco mais de 1 ano, voltavam de férias aí, o irmãozinho dele de 11 anos foi o único sobrevivente, mas está em estado gravíssimo no hospital. Então daqui a pouquinho a gente volta com esse assunto, atualizando tudo para você.